Boa tarde a todos os presentes. Hoje a gente vai bater um papo, né, sobre crimes sexuais cometidos contra adolescente. Hoje vai ser um bate-papo bem legal. Uma situação extremamente delicada, fere a sociedade como um todo, né, nos causa uma certa repulsa. Então a gente vai tentar abordar a situação, o tema, de uma maneira menos técnica, né, trazendo notícias recentes do cotidiano. Né? Doutora Karen, quer falar alguma coisa? Por enquanto, não. Vamos começar? Vamos lá. Bom, vamos começar com o tema de uma criança de 9 anos que, através de uma carta, ela relata ter sido estuprada pelo pai, pelo filho, pelo pai e pelo avô. Né? Nós vamos aí tratar a respeito do porquê que essas notificações acabam se dando dessa forma, né? O porquê que essa notificação verbal aos pais ela é utilizada como o último artifício pela vítima, né? Vamos dizer assim. Você tem alguma coisa a falar, doutora? Porque o abuso sexual, ele geralmente acontece frente às crianças no âmbito familiar, né? Geralmente costuma ocorrer. E muitas dessas vezes os pais, eles não acreditam nas crianças, né? E a lei prevê que o depoimento pessoal da criança sempre é levado em consideração, que presume-se que seja verdadeiro. Porque o abuso sexual no âmbito familiar, nem sempre os pais acreditam que essa criança está sendo abusada por um tio, por um avô, que é onde acontece, né, o abuso. Tem até um ponto, né, que cabe ser falado, que 70% dos casos, né, de violência são praticados por pessoas dentro da própria residência. Né? E justamente por isso que os pais tendem a não acreditar ou não querem acreditar, não é mesmo? Porque em 70% dos casos as crianças que sofrem esse tipo de abuso conhecem, né, têm contato frequente com os entes queridos e, por consequência, esses também são queridos pelos pais, não é mesmo? Vamos lá. Doutora, o abuso sexual ele, né, é caracterizado por qualquer contato ou interação com um adulto, isso trazendo de forma menos técnica para quem é leigo, né, para quem não enxerga a situação como nós lidamos, né, com ela no dia a dia. Então, o abuso sexual é caracterizado por qualquer contato ou interação com um adulto de uma criança, né, adolescente, ou esse adulto que busca, né, uma gratificação sexual. Esse abuso ele pode ser por contato físico ou até mesmo sem contato físico, né, como, por exemplo, o uso da pornografia, que nós também vamos brevemente abordar aqui, né, nesse contexto. Produção de materiais, né, envio desses materiais a crianças é um abuso sexual sem contato físico. Né? Na sua opinião, doutora, quais são as medidas que hoje podem ser tomadas para que a gente evite esse tipo de situação, para que a gente diminua a incidência desse crime, que a sociedade já, né, repudia? A gente tem que sempre observar isso acaba. Está travando aqui, eu não estou conseguindo ter contato com a doutora. Vamos ver se volta. A doutora Karen caiu. Deixa eu tentar adicionar ela de novo.
Vamos guardar um pouquinho. Aí, voltou. Voltou. Vamos lá, doutora. É onde nós havíamos parado, pelo menos até onde eu consegui o contato da senhora. O que pode ser feito hoje, nos dias atuais, para que a gente diminua a incidência desse crime? A gente tem que sempre ficar de olho na criança, né? Porque geralmente ela traz que ela tá sofrendo um desconforto ali quando ocorre o abuso. Geralmente a gente vê a mudança de comportamento da criança. Ela passa, se ela é extrovertida, ela passa a ser introspectiva. Se ela é uma criança que tem muitos amigos, ela passa a não ter muitos mais amigos. Ela tem um trauma, às vezes, de conviver com aquela pessoa que está abusando dela. Às vezes ela não quer ficar sozinha com aquela pessoa, ela chora muito, se torna violenta, agressiva. E um dos principais ambientes que a gente vê a mudança desse comportamento é a escola, onde a escola observa que essa criança está tendo um comportamento diferente do que ela teria e notifica os pais, o conselho tutelar, porque é a obrigação da escola acontecer essa notificação. Sim, exatamente, né? E até um ponto que, de maneira bem breve, né, eu acho que cabe, bem oportuno a gente abordar, muito se fala sobre a doutrinação, né, sexual nas escolas. Muitas pessoas têm isso como algo... Eu mesmo, né, pactuava dessa opinião. A gente sempre pensa que, nossa, vai ensinar sexo para uma criança dentro das escolas, as crianças são muito novas, não têm essa percepção ainda. O que a senhora acha a respeito dessa educação sexual e se ela poderia, né, lembrando que grande parte do tempo as crianças passam mais na escola do que propriamente dentro das suas casas, seus pais trabalham, né, tem as obrigações diárias, infelizmente a escola acaba dando a educação que falta dentro de casa. O que as escolas poderiam fazer? É viável essa educação sexual e ela poderia trazer benefícios à sociedade? Eu acredito que sim. Muitas pessoas elas confundem a educação sexual, explicar para a criança o que seria um toque diferente, um carinho diferente, talvez de um pai, de um tio, sobre induzir a criança ao comportamento sexual. Então, eu acredito que a educação sexual ela vem para passar para a criança qual que é a diferença do carinho para o toque. Então, eu acredito que se houver realmente, sim, uma boa educação sexual, é lógico, tudo de maneira correta, eu acho que sim, traz muito benefício, porque assim a criança ela consegue ver a diferença e até mesmo compartilhar com o pai, com a mãe, com a professora, porque muitas vezes a criança ela não tem esse amparo em casa. Então, ela vai falar com a professora ou com o colega e é isso que acontece. Acaba parecendo um assunto repetitivo, né? Mas infelizmente a gente acaba voltando na parte em que não há essa conversa em casa, a sociedade por si só. A gente teme falar sobre esse assunto porque é algo bárbaro, né? Então a gente tem é o pai e a mãe que tem que educar, tem que falar sobre isso dentro de casa, mas nem todos falam, né? Então a criança ela não sabe o que fazer, ela fica numa situação realmente vulnerável. Tanto é que, como a senhora bem disse, a palavra, no caso de um crime desse, a palavra da vítima ela é levada, ela tem um maior peso, né, de consideração. Bom, O Dr. Clayton, ele fez uma pergunta, né? Ele perguntou qual que é o conceito de criança para entender. Segundo o ECA, a criança ela é menor de 14 anos, né? Então, só para deixar claro, às vezes as pessoas não sabem. Isso. Sim, até porque a de 14 anos em diante, né, para quem não sabe, ela é levada em consideração a vontade da pessoa, né? Mas vamos lá, seguindo a outra notícia que nós vamos trazer hoje, aqui a gente vai mudar um pouco do estupro, né, propriamente dito, para o pai que é preso por receber dinheiro para levar a filha de 10 anos para ser estuprada. Então aqui a gente está falando aqui de exploração sexual, né? Aqui, nesse assunto, a justiça ela entende também como caso de estupro, né? Aqui no caso de estupro de vulneráveis, né, menores de 14 anos, ela considera um aumento de pena, né, para esse tipo de situação. Esse ponto eu vou deixar mais para a senhora falar. O que a senhora pensa a respeito? Como é que a gente pode impedir isso?
Lembrando que parece ser um assunto repetitivo, porque tudo acaba girando, né, no mesmo contorno, a falta de notificação, a falta de comunicação, né? Impedir é impossível, né? A gente tem que tentar coibir esse assunto, porque geralmente a gente acha que isso é comum, né? Igual, por exemplo, às vezes a gente entra até meio, digamos assim, frágil dizer isso, mas muitas vezes as pessoas entram num site de pornografia, de acesso gratuito, aberto a todo mundo, e existem as categorias que incluem sexo com crianças, onde tem tios que fazem com sobrinhos, madraças que fazem com enteados, mas é comum, né? A gente tem que tentar coibir essa forma, não tem como Na impedir verdade, né? isso. Exato. É assim, a gente tem até já uma determinação, né, do Supremo dizendo a respeito de livros, né? Bem, a gente conversou mais cedo, tivemos mais ou menos um papo, em que trazia quem faz apologia ao nazismo, né? E isso foi proibido, né? Isso foi proibido. Traz também uma matéria muito delicada a respeito dessas proibições de internet, pessoas, né, que não procuram adentrar mais ao tema, dizem, mas você está querendo proibir de alguma forma padronizar o que pode, o que não pode, a democracia. Tá. Eu entendo que nessa sociedade na qual nós vivemos, uma sociedade de democracia, né, em que nós queremos ver aí uma sociedade evoluída, a gente precisa sim de alguns meios mais incisivos para que impeça, né, acesso a esse tipo de conteúdo. Nós não podemos, né, ser coniventes com uma sociedade que tende a ver esse tipo de conteúdo. Pais com filhos, sobrinhos com tios, né? Até porque essas pessoas que não sentem essa repulsa vendo esse tipo de conteúdo são as pessoas que sentem atração, né? Acham normal esse tipo de comportamento, né? Eu queria falar sobre um último tema, que é onde o STJ absolveu um homem de ter beijado, né, uma menina de 12 anos. Nesse caso é importante a gente lembrar que aconteceu um erro, né, um equívoco da parte do homem que estava beijando a menina, porque ele achava que essa menina era maior de 14 anos, né, no caso, e então eles absolveram por causa dessa situação. Então a gente tem que levar em conta muitas vezes também que dependendo do lugar onde essa vítima está, a gente acha, presume, né, que ela seja maior de 14 anos e aonde influencia também para que aconteça esses erros. Como, por exemplo, no caso da boate. Alguém vai à boate, a gente acha que sempre quem está lá é maior de 18 anos. E aí tem uma criança, Deveria, né? né, com Deveria. 12 anos que aparenta ter 18. E aí ele acaba tendo uma relação sexual com ela ou qualquer outro tipo de ato, né, de novo ali. Posteriormente ele vem a saber que ela é menor de idade. Então, no caso ali, houve o crime, mas ele foi Esse caso absolvido. esse caso aqui ele vai em contramão do estupro propriamente, né, em que a pessoa faz com a intenção, né? Aqui nós temos já o erro, chamado erro de tipo, não vamos entrar muito a parte técnica, né? Mas resumidamente, do jeito que a senhora disse, quando a pessoa acredita estar fazendo algo lícito, né? Imagina que a pessoa, até porque hoje, tanto não só mulheres como os homens, eles estão desenvolvendo de maneira muito mais rápida do que antigamente. Hoje, pessoas, né, mulheres, meninas se fazem mulheres muito mais cedo, né? E aí, nesse caso, agiu, né, ao meu ver, de maneira excepcional o STJ, absolvendo o homem de 27 anos, né, que teria sido condenado a 11 anos e 8 meses por ter beijado uma menor. Então, você imaginou 11 anos e 8 meses por um beijo?
né? O Dr. Cleiton... Então, assim... Opa, desculpa, Tim. Pode falar. O Dr. Cleiton Perdão. perguntou o que seria pedofilia, doutor Astério. Bom, essa você quer responder? Não, pode responder. Então, vamos lá. A pedofilia, né, de maneira própria, propriamente dita, é a perversão que leva um indivíduo adulto a se sentir sexualmente atraído por crianças, né? Nesse caso aqui, seria, quando a gente fala crianças, é até 13 anos ou menor de 14 anos, né? Considerando aqui que não há a vontade levada em consideração da parte. Em outras palavras, homem, cuidado você, né? O homem que tem aí um ato de carinho, um beijo com um menor de 14 anos. Você pode ser, sim, pode ser imputado esse crime a você. Lembrando que menores de 14 anos não são considerados as vontades deles. Então, você se enquadra perfeitamente ao caput do artigo, né? Doutora, seguindo aqui a nossa ideia, mais ou menos para algumas informações, o Cleiton está fazendo uma pergunta aqui. No caso do Bolsonaro, foi pedofilia, doutora? Não, não, porque as meninas eram maiores, né, de 14 anos. Então, no caso, não foi pedofilia e ele também não é doente por crianças menores de 14 anos. Lembrando que aqui não estamos tomando partido, tá, pessoal? Aqui a gente está da maneira mais clara possível e tentando ser não técnico, mas a gente está, nossa opinião é tão exclusivamente técnica, né? Não se trata de uma pessoa doente, né? As meninas não se enquadram no tipo penal, né? Segundo a OMS, né, doutora Astério? A gente está respondendo. Quem diz é a OMS, né? Que o crime de pedofilia ele é cometido por menores, por homens que têm doença, por menores de 14 anos. Sim, exato. Bom, os assuntos que nós tínhamos para tratar eram esses. Acho que cabe a gente trazer algumas informações, algumas considerações finais para as pessoas. Realmente é um crime bárbaro. Nós temos um certo receio, né, de falar a respeito disso. A população não fala disso. Nós conversamos sobre política, nós conversamos sobre educação, mas nós, infelizmente, não levantamos essa bandeira, né? Infelizmente, nós, quando vemos uma notícia, nós a enxergamos como casos atípicos. Casos que aconteceu, então a mídia trouxe, né? Então a gente tende a não levantar essa bandeira. Nós precisamos fazer diferente, né, doutor? Tem que ser diferente para que, de fato, as coisas possam mudar, não é? Isso mesmo. E quem tiver qualquer outra dúvida, pode entrar em contato, fazer uma pergunta nos comentários que depois a gente responde. Sim, pessoal. A gente não vai se estender muito ao tema. O tema ele é muito complexo. Nós ficaríamos horas aqui. Alguns pontos nós, infelizmente, adentraríamos aí, talvez no âmbito pessoal de cada um. Apesar que o crime por si só, ele já traz certa repulsa, né? Isso eu acho que qualquer ser humano, né? Mas a gente não vai adentrar muito a parte técnica. O Diogo fez uma pergunta aqui, qual que é a pena prevista para o crime de pedofilia? Essa eu vou deixar para você, doutora. O crime de pedofilia, ele tem a pena prevista... É uma parte mais técnica, né? A parte de 15 anos. Certo. Tá travando a internet aqui, então ele tem a pena prevista de 8 a 15 anos. Não faz mal, gente. Como a gente não está entrando na parte técnica, então é melhor às vezes a gente fazer uma consulta breve do que nós falarmos alguma besteira e ter que corrigir depois, né? Não, de maneira alguma. Pessoal, é um crime, como eu dizia, é um crime que nos gera repulsa. Infelizmente precisa ser combatido, tá? O escritório Volpe Advogados, doutora Karen, nós estamos à disposição, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato conosco, agende uma consulta com a gente, até mesmo pelo chat, no telefone do chat do escritório, nós estamos à disposição. Vamos fazer diferente, vamos tentar levantar essa bandeira,
denunciem, tá? Conversem com vossos filhos, conversem com vossos enteados, né? Para que essa matéria, essa conversa se torne natural, para que haja confiança entre vocês, para que eles possam, né, Deus livre guarde, se passarem por esse tipo de situação, vos procurem, tá? Para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Pois as crianças que passam por esse tipo de situação, elas sofrem e perdem talvez a infância delas inteira. Tendo que fazer acompanhamento psicólogo, sofrendo crise de ansiedade, como a doutora bem falou, crianças extrovertidas passam a ser introvertidas. Então, por favor, prestem atenção em vossos filhos, em vossos entes queridos, em qualquer manifestação adversa do cotidiano, do que essa criança já aparentava ter. Tome cuidado, sente, converse, procure saber o que está diferente, o que está acontecendo, porque às vezes está embaixo de vossos narizes e vocês não estão vendo. Nossos olhos, infelizmente, não são treinados para esse tipo de situação. Tá? Doutora, tem alguma consideração final a fazer? Acho que você já disse tudo que era necessário sobre o assunto. Então, muito obrigado pela presença. Eu agradeço a presença de todos. Mais uma vez, caso precisem, entre em contato conosco. O escritório tem uma equipe de funcionários, de advogados, extremamente qualificados para atender. Tá? Acho que é só isso. Tenha uma boa tarde, doutora. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Tá? E eu também me coloco à disposição. Tchau, Muito tchau. obrigado, pessoal. Tenham uma ótima tarde.